MS Dia Preview, informação até você. Nesse programa a gente vai chamar o João, isso mesmo, ele, João César Mato Grosso, deputado estadual. Ele foi vereador, depois foi reeleito, depois venceu a eleição para deputado estadual, um político de resolutividade, um político da renovação. Se eu fosse você, eu ficava no vídeo. Seja bem-vindo, bom ter você aqui, que simboliza mudanças positivas para a política. Tudo vai mudando, muitas vezes para pior, mas tem coisa boa que acontece também, boas figuras, bons trabalhos que aparecem, e você é um desses casos aí, onde a curva, pelo menos, dá alguma esperança para a gente. Para quem vem da iniciativa privada, a política, teoricamente, quando ela é bem realizada, ela é até fácil. Porque na iniciativa privada você é obrigado a ter um ano muito bom, para o ano seguinte ser bom, e você não pode quebrar aquela corrente, então você vive ciclos menores, né? Claro que tem um planejamento de médio e longo prazo, mas o gerenciamento ele é bruto, tem que funcionar e dar certo. Já na política não, aquele mandato ele pode ser aquela coisa meio arrastada, tem gente que acorda para ir atrás do eleitor 6 meses antes de uma eleição, né? E aí dá aquela apertadinha, infelizmente a maioria das pessoas é leniente com a política, então permite que esse tipo de coisa aconteça, né? E aí fica aquela coisa, a política é uma realidade, a realidade de verdade é outra. No teu caso, ser alguém que bota a mão na massa, alguém de resolutividade, permitiu que você tenha uma ascensão política meteórica. Praticamente um case muito raro aqui no Mato Grosso do Sul, de vencer de novo, sem sufoco, e depois ser eleito deputado estadual. Seja bem-vindo. Como que é para você ainda até hoje lidar, depois de 8 anos, né, que isso da primeira vitória, com essa questão da política, que às vezes é morosa, e ser também um cara do setor produtivo, que é identificar o problema e resolver e fazer o que se pode? Bom, Danilo, primeiro te agradecer, né? Faz tempo que a gente está tentando marcar esse bate-papo, falar um pouquinho aí da nossa trajetória, enfim. Estou muito feliz de estar aqui para falar com a turma que acompanha o MS em Dia. Eu falo que na política, no meu caso, vamos falar assim, se está dando certo ou não, eu acredito que sim, mas é porque eu faço, acho que é verdade, aquilo que eu faço é de verdade. Eu tenho a política como a grande paixão da minha vida. E quando a gente faz aquilo com amor, eu acho que o resultado, ele transparece. Outra coisa também que eu colocaria, né, como ingrediente para a gente estar onde a gente está hoje é você ter grupo, né, e saber que tudo na vida tem os prós e os contras, os ônus e os bônus. E você precisa estar ao lado dos seus companheiros, dos seus parceiros, do seu time, seja nos momentos bons e ruins. E a gente vê que a maioria das pessoas muitas vezes só quer estar ao lado quando está nos momentos bons. Digo isso porque o meu partido, que eu tenho maior orgulho, PSDB, nós já enfrentamos vários momentos, e em nenhum momento eu saí, né, e espero nunca sair. Né, eu sou tucano raiz, é meu único partido, e tenho muito orgulho disso daí, dessa trajetória, como você disse, de vereador em 16, vereador em 2020, secretário de Estado em 2021, deputado agora em campanha, né, de 22, mas trabalhando, falando a verdade e fazendo algo que lá em 2016 ficou muito marcante para mim, quando a gente começou a nossa caminhada, que me perguntavam, me questionavam se eu não seria um político como a grande maioria, aquele político de Copa do Mundo, de aparecer de 4 em 4 anos. E isso ficou tão marcante, e eu falava isso e falo, né, e para quem tiver, de repente fala, será? Eu falo, é só você ter paciência, entrar nas nossas mídias sociais, baixar o dedinho lá em 2016, 2017, nas nossas mídias, que vão acompanhar só no primeiro mandato mais de 1.200 reuniões à noite na casa da população, para ouvir o que Danilo, João, Maria está precisando no seu bairro. Porque se a gente não estiver perto, não estiver vendo, fica muito difícil da gente saber o que está acontecendo. E sempre falando a verdade, né? O poder do legislativo é de você acompanhar as demandas, cobrar do poder executivo, né? Eu não posso prometer nenhuma troca de lâmpada enquanto eu era vereador, mas eu posso, sabendo da necessidade, cobrar o executivo. E tá a par do problema. E isso ficou muito forte, principalmente através do nosso aplicativo.
né, do Chamo João, algo simples, mas que colocou o nosso mandato na palma da mão do eleitor. Então, acho que eu coloco talvez esse sucesso... Que na pandemia também foi muito importante. Muito, né? Porque a gente não parou durante a pandemia. Né? A gente tem um aplicativo que a população pode reivindicar, pode dar sugestão, cobrar, fiscalizar, acompanhar, porque está tudo dentro desse aplicativo. Então, talvez sejam esses, acho que os pontos. Eu acho que a gente que vem do setor empresarial, se disse uma palavra muito importante, que a gente tem a questão do planejamento. Né? O planejamento, o acompanhamento, a execução. Né? Se a gente não tiver um ano bom, a gente sabe que ano que vem não vai ser um ano positivo. Para a gente ter um ano positivo, a gente precisa acompanhar, fiscalizar e o principal de tudo, que eu acho que talvez seja a grande marca dos nossos mandatos, é o resultado com responsabilidade. E assim, você é um cara do setor produtivo e que também foi muito ligado ao agro, né? E o agro no Brasil ele dá muito certo, apesar da economia ser horrível, né? Ser muito instável, porque justamente trabalha com planejamento e é tudo muito assim correto, né? Muito pragmático, né? Falta um pouquinho disso para os outros setores, né? Você vê hoje o varejo em Campo Grande, tudo bem que o comércio de bairro está crescendo muito mais, você tem uma tragédia gigante no centro de Campo Grande, né? O Reviva veio, reformou, já é aquela reforma que daqui a pouco vai ter que reformar de novo, mas existe um lapso de modernidade, de dificuldade de lidar com as transformações. Agora eu vou fazer uma pergunta para você. Você não acha que talvez essa morte do Reviva, porque na verdade, depois do Reviva, acho que tem que lançar um novo programa, é Ressuscita Centro. É Reviva Centro e Ressuscita Centro. Você não acha que é falta de planejamento? Eu acho assim. Eu acho que quando a gente vê ações, principalmente de final de ano, e essa é uma reclamação, é só você andar, ouvir a população, fazem as ações de final do ano, o Executivo Municipal, lá no Altos Afonso Pena, onde não tem comércio, onde não tem nada, muito bonito, muito legal, mas será que não seria interessante, sabendo que são datas importantes, como o Dia das Mães, Páscoa, final de ano, datas onde a gente sabe que o poder de compra da população aumenta ou o ânimo de compra aumenta, fazer essas ações lá no centro para ajudar aquelas pessoas, para dar um gás para essa turma? Ações também de tentar dar vida para o nosso centro nos períodos, vamos falar assim, no período noturno, onde já tem toda a política pública instalada, saneamento, iluminação, guarda, polícia, a gente levar essa vida noturna para lá. O que acontece? Durante o dia concentra lá e à noite afasta. O que me chama a atenção muito, assim, por exemplo, você tem uma visão empresarial das coisas que dá um diferencial muito grande e na época, como vereador, você falou, super importante, tem que investir, tem que melhorar, mas você tem que prestar atenção nas pessoas. Eu acho que são alguns gargalos que somados eles são bem perigosos. Um deles é o próprio empresário dali da região. Hoje você tem lá os chineses, os coreanos, mistura com os árabes e tem também quem não é dessa galera, mas também está ali. Você tem a questão da sobrevivência dele no próprio negócio. A gente sabe como que é difícil empreender no Brasil, quantas empresas morrem. Ali você tem muitas empresas no limite. Não adianta culpar só a obra do Reviva ou culpar a pandemia. Sim. O empresário ele não pode viver tão no limite assim e ter dificuldades até de reposição de mercadoria, de contratação de pessoas. Eu, no jornalismo, eu vi épocas de contratação temporária de final de ano que contratava muitos. Hoje você vê a contratação temporária de final de ano, pouca gente. Outra, o poder público ele se acomodou na forma de lidar com isso. Isso que você falou, fazer as festas, as coisas lá longe e na 14 só decoração e um evento ou outro político. Mas assim, ao longo do ano, muito difícil de lidar com essa questão. E pior de tudo, a própria situação do consumidor que mudou. Né? Aí se o consumidor mudou, você tem que se adaptar a ele. Né? E eu acho que o Campo Grande passa por uma situação, um drama de muita loja com porta fechada, poucos empregos e ainda uma política muito raivosa. Falta ser propositiva, como é a sua política, como o PSDB também propõe muita coisa, porque não adianta chorar que não tem vaga no centro. Se eu não me engano, acho que o shopping Campo Grande inteiro tem mais vaga do que o centro da cidade. Sim. É incrível isso. O shopping Campo Grande tem ar-condicionado, é o melhor shopping de Campo Grande. Né? Aí o Norte-Sul também tem vaga pra caramba. Então, como vai lidar com essa questão? Os problemas complexos lidados com visão simples. Né? E aí, você ir até a população e ouvir a população no mandato, na época que você estava como parlamentar da capital, e continua fazendo a mesma coisa no Estado, é super importante,
Porque abrindo o canal, as pessoas trazem problemas complexos, problemas grandes. Tal. Sempre vão existir. Sempre vão existir, às vezes até coisa que a gente nem imagina. Só que ter também a humildade de passar para as pessoas e falar, olha, eu recebi, e isso que você está passando não é tão simples assim. Mas com trabalho, com muito médio prazo e tudo mais, a coisa vai. O que não pode investir por investir. Como foi o Reviva Centro. São mudanças também de paradigmas, né? Sim. A gente está falando do comércio, são N fatores. Né? Hoje a gente tem uma venda online muito forte. Né? Esses dias mesmo eu estava conversando comigo, meu poxa, estava pensando em empreender, criar alguma coisa, montar alguma coisa. E falou, cara, se for de venda, a gente tem que pensar em algo pela internet. Para que a gente vai ter um custo? Sim. E é verdade. Então, daí outra situação. O centro, né? Foi importante a obra do Reviva? Com toda certeza. Se vem um parente seu de fora, você vai levar num centro todo destruído, horrível, feio, você vai levar num shopping bonito, com ar-condicionado. Então tudo isso é importante, mas paralelamente precisa haver um planejamento, né, para saber o que a gente espera do centro, onde a gente quer que o centro chegue, o que a gente quer proporcionar para o cidadão, né, para poder empreender melhor. Será que a gente não consegue fazer ações políticas lá no centro para de repente levar mais gente para poder circular? Então não existe, eu falo que não existe resultado fácil para problema difícil. Então é algo que a gente precisa, com sabedoria, usando a tecnologia, a criatividade, né, e ouvindo principalmente quem está lá, sentindo no dia a dia, tentar buscar soluções. Esse é o papel do executivo. Né, e nós, enquanto legisladores, legislativos, seja municipal, seja estadual, está próximo da população para tentar da melhor maneira possível, e isso é disso importante, sem aquela política raivosa do quanto pior, melhor, não é essa política que a gente faz, de auxiliar, né, mostrar, pelo menos dar ideias, sugestões para que juntos a gente possa estar resolvendo esses problemas. Agora, o brasileiro, o sul-mato-grossense, ele tem uma memória um pouquinho curta, né? E muita impaciência. O PSDB demorou muitos anos para conseguir o governo do estado, né? E quando o Reinaldo vence aquela eleição, ainda vence sendo zebra, né? O favorito era o Delcídio. Aí no segundo turno ele vira graças a uma força do interior, né? Claro que em 2012 ele faz uma ótima campanha, bela participação. A gente fala que foi uma derrota com gosto de vitória, 2012, de prefeito. De um jeito de fazer política, né? Ele não mudou a linha dele, apesar da derrota. Podia ter... muita gente muda muito, né, naquelas semanas antes do final do primeiro turno. Ele manteve a mesma forma de trabalhar, de comunicar e tudo mais. E aí, se a gente for fazer um recorte daqueles 8 anos, foi muito difícil. Teve um 2015 de ajuste das contas, aí você tem... um andamento com muita obra parada que ficou para resolver. As reformas... 214 obras inacabadas. É muita coisa, é um dos recordes do Brasil. Né? Crise, as piores crises. Então, teve estado que não pagou... Pandemia. Então, e antes da pandemia, teve estado que não pagava folha. Rio de Janeiro quebrou, Rio Grande do Sul quebrou, a maioria. E aqui ajustou, segurou, deu tudo muito certo, vem um segundo mandato, ele consegue entregar, somando as duas coisas, os dois mandatos, um saldo muito positivo e praticamente um portfólio de como que é o jeito do PSDB lidar com as coisas. Municipalismo com muita parceria, com gente que é do mesmo lado, com gente que não é e tudo mais. No interior, boas prefeituras, né? A gente tem cases interessantes aí, tudo mais, inclusive até a maioria de cidades, né, governadas pelo PSDB, mas aí a capital, em 2020, o PSDB abriu mão. Né? Você até foi uma reeleição de vereador na época sem o candidato de majoritária. Foi difícil, é um pouco mais difícil. Né? Mas, no entanto, a gente vem agora para o ano que vem, né, com meio que um checkmate para Campo Grande. A cidade está caminhando para o milhão de trânsito, tem muitos problemas e tudo mais, e parece que ela vem aí de vários anos, botar aí 10 anos para cá, tudo com tiros muito curtos, né? Visão só do ano que vem, do curto prazo. Na iniciativa privada é importante isso, acelera, tal, tudo mais. Mas quando a gente trata de uma cidade, que os problemas são grandes e tudo mais, tem que ter uma visão um pouquinho maior, né? Ajustar a casa de outra forma. Sem pessoalizar nada com quem veio antes, mas isso foi muito incomum. Todos os 4 tiveram sempre essa visão de curto prazo, no caso do Marquinhos, mais curto prazo ainda, quando a candidatura a governo. Falta a gente começar a pensar a cidade
para 10 anos, para 20 anos? Você que é um cara também jovem e também assim sabe da importância disso, né, do planejamento, quando ele dá certo ele executa, porque tem cidades aí como Maringá, por exemplo, que fez isso, virou uma potência, né, não é tão longe daqui. Danilo, você iniciou falando, né, do modelo de gestão tucana, do governador Reinaldo, da forma de gestão, ele acabou entregando um portfólio de como, né, executar. Ele mostrou desde o início, né, de ser um estadista. Né? Afinal, quando você entende que as obras que estão acontecendo no estado ou na capital, que foram deixadas pelos outros gestores, não são obras de outros gestores, são obras da população daquele estado e daquela cidade, é dinheiro público. Então ele entra com um programa, obra inacabada zero, onde ele zerou todas as obras inacabadas de governos passados e obras, vamos falar do Hospital do Trauma, por exemplo, uma obra há mais de 20 anos parada. Né? Então ele mostrou que realmente tem responsabilidade, né, com a coisa pública. O aquário também, né? E a gente precisa, o aquário do Pantanal, que só não terminou antes porque tinha muitas questões jurídicas. Sim. Ali, mas hoje é algo de sucesso, é um cartão postal aqui para o nosso estado. Pontes, né, eu cheguei a morar no interior, tinha muito problema de caminhão tombando por conta de ponte que dava problema. Nunca um governo fez pontes, acho que foi mais de 90 pontes. Tanta ponte. Ponte de Na verdade, concreto, eu não vou saber o número exato, mas 45 anos, 46 anos de Mato Grosso do Sul, na gestão do governador Reinaldo, ele fez em 4 anos, os primeiros 4 anos, mais ponte do que tinha o estado desde a sua criação, ponte de concreto eu estou falando. Sim. Então realmente mostrando a preocupação com o futuro. E o que nós precisamos são de gestores que criem programas de estado e não de governo. Né? Porque governos acabam de 4 em 4, de 8 em 8 anos, mas o estado continua. E a gente precisa que aquela pessoa, que aquele gestor entenda da importância da continuidade de algumas obras, de alguns programas, de tudo. E o parlamentar tem que ter essa visão também, né? Eu lembro lá atrás, lá em casa, falando do meu pai e dos meus tios, em época de campanha não se discutia política, né? Porque eu tinha um tio que era comunista, tio Fausto Mato Grosso, eu tinha meu pai que era de centro, pedrista, e tinha meu outro tio que era mais da direita, que era wilsista. Então era uma guerra. E meu tio Fausto foi secretário de planejamento do governador Zeca, que eu já tenho a maior satisfação em dividir o parlamento com ele, é uma pessoa muito querida, e ele criou, enquanto secretário de planejamento, o MS 2020. Isso em 1998 ou 2002, salvo engano. A pessoa chamou ele de louco. Falou, pô, esse cara tá vindo com um projeto, um programa para pensar Mato Grosso do Sul para os próximos 20 anos. Nós estamos em 2023. Já passou isso aí. Passa. Verdade. E se tivesse seguido o planejamento, com toda certeza, alguns ou vários dos problemas que nós ainda temos hoje, né, já teriam sido resolvidos. Né? Mas a gente busca isso. Aí eu tenho falado isso. O PSDB tem um compromisso com a população. Qual o compromisso? De responsabilidade nos nomes que apresentam, principalmente para o Executivo. Para o Legislativo também, se a gente for ver os nomes, eu tenho maior orgulho, mas se a gente falar de Reinaldo Azambuja, a gente fala de Eduardo Riedel, né? E agora, né, que é o nosso nome para disputar as eleições do ano que vem, e aí eu não personalizo também falando mal de A, de B ou de C, eu quero que todos vão bem, eu quero que mais que a gente tenha excelentes nomes disputando, porque se não ganhar o meu, que eu confio ser hoje a pessoa mais preparada, que ganhe outro que seja preparado. O que não pode é Campo Grande continuar nesse marasmo. A gente precisa que Campo Grande pare de ser aquela cidade do futuro. Não, Campo Grande é a cidade, é a capital do futuro. Aqui tudo vai... E não acontece. Né? Passa ano e mais ano e pasme. A gente estava conversando esses dias, eu, Beto, os colegas vereadores do PSDB numa mesa para ver os problemas de Campo Grande. Para poder já iniciar um plano de governo, né, de campanha. Em 2012, quando o Reinaldo Azambuja foi candidato a prefeito, nós criamos o Pensando Campo Grande. Verdade, que virou Pensando MS. Que virou Pensando MS. E aí nós debatendo, não, precisa disso, está com problema em tal, problema de saúde, problema de transporte público, problema... Ele falou, não, peraí, vamos pegar o Pensando Campo Grande, lá de 2012, de 11 anos atrás, são os mesmos problemas.
Ou seja, nada foi feito. Campo Grande não avançou. Campo Grande vem numa ação de tapa-buraco. Está com problema ali, tampa ali, resolve ali. E não tem eu sei que é uma pergunta doída, mas você me conhece como jornalista, eu não sou cruel, não sou... É uma coisa que para a classe política é complicada até de responder. Mas a gente não virou a capital da desculpa? Porque, que nem você fala, quando você pega 2011 para cá, os problemas muito se repetem. De lá para cá passou tanto vereador, passou 4 administradores, né, no executivo, e hoje você chegou, deu a sua contribuição, cobrou, fez as indicações, fez os pedidos, fez a interlocução que pôde, no limite que dá para um vereador cobrar o poder público municipal, né, executivo, e hoje você está lá na Assembleia. E na Assembleia você tem uma visão panorâmica de Mato Grosso do Sul, de inclusive saber que tem áreas do Mato Grosso do Sul que estão desenvolvendo melhor e mais rápido do que Campo Grande, que é muito triste, que a gente é capital, não tem como o carro 1.0 ganhar do carro 2.0, né? Mas está acontecendo isso, né? É muito por conta do ambiente político, de negócio, da gente não ter estagnado mesmo, que hoje você recebe gente e conversa com gente de todos os cantos de Mato Grosso do Sul, e tem áreas que a coisa está rolando, a coisa está acontecendo. Danilo, assim, tudo que eu pude fazer enquanto vereador, eu fiz. Eu tenho algumas marcas interessantes, não só essa da presença nos bairros, mas se juntar meus 2 mandatos de vereança, e o segundo quase não aconteceu, eu fui eleito, 4 meses fui assumir secretaria, voltei e fui para a campanha. Sim. E o segundo mandato ainda está acontecendo, eu não estou lá. Eu fui para mas ali você tem um acervo importantíssimo de trabalho. Mas né? se juntar esses 2 mandatos, eu estou falando de mais de 60 milhões de reais que eu consegui, fruto do nosso trabalho, trazer para Campo Grande. A nossa luta incansável do Rita Vieira, pavimentação. Verdade. A nossa luta incansável do asfalto do Parque Dallas. A nossa luta incansável para ampliar ainda a pavimentação do Aerorancho. Questão das rotatórias de Campo Grande, que foi minha primeira ação enquanto vereador. Pedi para que fosse feita a reformação, o estudo de viabilidade, semaforização. Começou já em 2017 com a Via Parque, depois Coca-Cola, Ceará com Joaquim Murtinho, depois se não tivesse feito isso naquela época, hoje a gente estava em pleno colapso. Né? Então, assim, eu tenho tranquilidade de falar assim sobre o meu mandato, mas muito tranquilo. Agora, com toda certeza, se a gente for entender por que tem algumas cidades, na verdade o estado inteiro tem desenvolvido. Hoje você vai falar com os prefeitos, a grande maioria, eles não pedem mais pavimentação, porque já está quase tudo pavimentado, ou tudo em trâmite para ser a cidade toda pavimentada. Eles estão pedindo áreas para a criação de polos industriais, porque as indústrias estão acreditando na gestão. Eu vejo isso em Cidrolândia. Total. E por que isso está acontecendo muito no interior e aqui a gente teve problemas? Se a gente pegar lá de Bernal para cá, infelizmente, os primeiros 2 anos do governador Reinaldo, ele não teve agenda com o Bernal, porque o Bernal não queria. Então, o governo apoiou todo mundo e não apoiava aqui porque o gestor da cidade, ele não dialogava. Eu lembro até de uma primeira foto que ela acontece em 2015, na volta do Bernal. Tem uma foto dos dois com o mapa da cidade. E aí o Bernal, ele não faz nenhum pedido. E aí o PSDB fala para ele sobre a questão da Euler de Azevedo. E o que você acha da Euler de Azevedo? Interessante e tal. E aí, hoje em dia, a gente tem uma melhoria ali na Euler de Azevedo, uma parte importante, a partir daquela conversa. A gente perdeu muito tempo, né? E a política ela não perdoa. Sim. Aí teve aquela briga entre, enfim, Bernal, Olarte, que Campo Grande ficou parado 4 anos. Depois entrou Marquinhos, que o governo ajudou, né? Logo no início, já Juntos por Campo Grande, investimento acho que de 40, 50 milhões para tapa-buraco. Pô, mas vai e de asfalto todo também. Esse dinheiro, mas é por causa que Campo Grande estava saindo em mídia nacional. Parecia um queijo, toda furada a nossa cidade. E aí com os investimentos também, mas vai do perfil, né, da pessoa. E tudo ele levava como se fosse ele fazendo. Sim. E a gente, enquanto partidário, a gente sentia, falou, poxa, mas quem está fazendo é o governo do estado. E aí isso foi acontecendo. Daí teve questão de briga, não de briga, mas questão eleitoral, e acabava dando uma esfriada.
Hoje eu vejo o governo do estado apoiando muito Campo Grande. E a nossa prefeita Adriane Lopes conhece, né? Tudo que nós podemos, e daí eu falando enquanto deputado também, tudo que eu posso fazer para ajudar a prefeita, eu faço. Mas isso que você falou é muito importante. Você falou logo no começo da entrevista da importância do grupo. E grupo não significa todo mundo pensar igual, aquela coisa assim, vertical, né? Mas diferente... Não pensar igual, não, da mesma forma. Da mesma forma. Porque todos querem, com toda certeza, a mesma coisa, desenvolvimento. Mas diferente do ciclo, Marquinhos, para esse ciclo da Adriane, tem essa questão de uma unidade melhor em cima de propósitos. Agora, o duro que a Adriane pegou já um estágio do problema, do desenvolvimento das coisas muito avançado. Concordo. Com pouco tempo. Aí tem que ser milagreira para dar conta da coisa e aquela ampulheta tá baixando ali e tudo mais. Super bem intencionada. Sim. Eu não tenho o que falar. E é difícil até comparar situações, como foi a questão do Reinaldo, que em 8 anos, correndo bastante, né, com muito trabalho, dá jeito de você enfrentar grandes problemas. Em 1 ano não dá, em 2 anos não dá, né, tudo mais. Mas a política do PSDB e a tua política também é uma política de centro, uma política de conversa séria, uma conversa propositiva, de análise, de fazer o que se dá e de sinceridade. O Brasil ficou mergulhado aí, vamos botar aí um longo período, numa política mais folclórica, uma política mais lúdica, mais polarizada, né? E muitas vezes o cidadão ignorando o problema daqui e olhando muito para Brasília, né? Eu dou um exemplo assim, parecia que ninguém estava vendo a obra ali em frente do Shopping Norte-Sul ali, que nunca termina, parecia que você não via lá o Centro de Belas Artes que nunca termina, estava só olhando para Brasília e olhando para o celular, né? Tem muita gente que até hoje está assim. Então, eu fico olhando... E isso complicou para o PSDB nacionalmente, mas as políticas regionais bem feitas, elas são o contraponto. Dá exemplo, o Rio Grande do Sul, o que o Eduardo Leite conseguiu fazer, vencendo até nas urnas esse tipo de discurso. Mas para ti, eu acho que o teu grande inimigo acaba sendo a abstenção e esse desânimo, muitas vezes, que as pessoas têm pós a eleição de 2022, né? Que você tem que continuar conversando com as pessoas. Gente, vamos lá, tem coisa para resolver, tem coisa para ver. Manda para mim aqui o problema que você está passando no aplicativo. E, infelizmente, a política, como na vida, são feitas de ciclos. Verdade. A gente viveu o ciclo, e eu espero demais que esse ciclo volte da política de resultado. Então eu vou votar no Danilo, porque é um cara que está lá há tantos anos, há tantos mandatos, ou então nunca participou da política, mas enquanto empresário, enquanto jornalista, o cara realmente ele entrega, ele tem um bom resultado. Porque numa empresa você vê duas coisas, você tem lá o cargo, você tem a vaga, você não vai fazer aventura, você vai contratar quem vai dar certo. E não vou votar no Danilo porque ele está lá e não fez nada. Isso. Esse ciclo passou. Aí a gente entrou no ciclo da corrupção. Vou votar no Danilo porque nunca foi envolvido com nada, ou não vou votar porque ele foi envolvido. O Danilo, o João, o Zé, Mané, Maria. Sim. E aí hoje a gente está vivendo um ciclo de valores, de princípios, e eu coloco entre aspas, porque tem muito cara que se esconde atrás disso. Aí eu vou votar no Danilo por quê? Porque ele é Lula. Eu vou votar no João por quê? Porque ele é Bolsonaro. Mas só por conta disso? Ele está lá há 1 mandato, há 2 mandatos, ele não fez nada, não interessa, mas ele é Bolsonaro. E isso eu acho muito pobre para a política. E isso me deixou bem chateado, né? Porque eu fico pensando, então não adianta eu ficar trabalhando, ralando, eu viajando, colocando a minha vida e a minha assessoria em risco, pegando estrada toda hora para ouvir o que os municípios estão precisando, tentar lutar para buscar, porque no final, se eu não tiver com a bandeira de A ou de B, eu não sirvo. Quem realmente faz política não está na polarização, ou a grande maioria, né, vamos falar assim, a gente não pode generalizar, eu acho que jamais. Então eu espero de verdade que a população do nosso país, do nosso estado, da nossa cidade, veja, analise as propostas e analise se o cara já tem uma vida política, o resultado, né, o que ele já conseguiu conquistar aonde ele trabalha. Porque de falácia, cara, eu fico vendo gente que hoje defende a bandeira do Bolsonaro, que ontem ele era de esquerda, depois ele foi de centro. Quem tiver no poder, essa pessoa... Será que... É uma guerra de evidência. Agora, assim, nesse sentido é bem complicado, né, João? Porque, olha, você pega, são 24 deputados. Aí, só de vereador em Mato Grosso do Sul são quase 900. Por aí, não, 1.000? 700. 700? É gente pra caramba.
Aí fora isso você tem os secretários municipais, prefeitos, vice-prefeitos. É uma estrutura grande, pesada. Aí você tem todo mundo ali. Onde que eu quero chegar? Todo mundo hoje em dia, por conta do mundo de hoje, tem rede social. Aí a rede social é tratada como se fosse um veículo. Aí você tem uma multiplicidade de veículos também, em Mato Grosso do Sul, site, cidade que tem 20 sites. Como que o cidadão ele vai filtrar para ter a informação certa no meio de tanta informação? É difícil. Então tem que garimpar, às vezes, opa, esse cara tá mandando bem, ele trabalha, olha que legal, esse problema é importante. Falta também muito do cidadão saber o que ele quer, né? Sempre também aceitar, né? O que eu tenho percebido, que me preocupa, é o tamanho do inchaço também das máquinas, né? O Estado ele só não vai mais forte no ritmo de desenvolvimento que ele tem, porque você tem prefeituras aí, a própria prefeitura de Campo Grande, no Estado também, muita gente envolvida na coisa, sendo que às vezes vai ser importante, num dado momento, cortar mais, ajustar. O Riedel tem feito isso. O primeiro ano primeiro ano de almanaque. Uma coisa interessante e que eu acho que vai acabar servindo isso para todos os estados e até para os municípios, que o Riedel tem colocado e levado isso muito a sério, é a questão do contrato de gestão. Né? Então, esse contrato de gestão que serve para acompanhamento, né, de planejamento e execução e entrega do seu time de secretariado, mas também serve, e tem que ser assim, com os municípios. Ok, eu te ajudo. Na saúde, no desenvolvimento, eu te ajudo. Porém, você precisa preencher esses requisitos ou você precisa estar fazendo isso desta forma, cumprindo o contrato de gestão, para que eu continue auxiliando você. Né? Porque o Estado é o pai. Né? Então, se o filho chora e o Estado dá sem nenhum tipo de cobrança, fica muito fácil. Sim. Né? E, algumas vezes, o filho chora, leva e não entrega. Né? Então, assim, o Riedel tem também empresário que é preparadíssimo, pegou um Estado numa situação diferenciada da grande maioria dos outros estados da nação. É um cara que passou 8 anos dentro do governo, como secretário de governo, como secretário de obras, conhecendo todos os problemas, né, mas também conhecendo de número, Fez uma pré-temporada de luxo. Eu vou te falar, ele tem tudo. Eu falo que hoje nós temos 2 grandes, respeito todos, pelo amor de Deus, mas eu acho que os 2 maiores governadores desse estado, um foi o criador, Pedro Pedrocian, e o outro foi quem colocou o Mato Grosso do Sul em outro patamar, que revolucionou, que chama Reinaldo Azambuja. E o Riedel tem tudo para ser hoje, né, o maior governador desse estado, que está pegando um estado estruturado, organizado, conhece de norte a sul, de leste a oeste, conhece as lideranças, conhece os problemas e tem preparo em todos os sentidos para alavancar ainda mais Mato Grosso do Sul. A gente eu só fico agradecido, de verdade, de poder ter tido a oportunidade de ajudá-lo dentro do meu tamanho para fazer com que ele se tornasse o nosso governador e feliz que o nosso estado, na hora certa, soube dar o voto de confiança para uma pessoa preparada. Cara. Porque tudo é meio que na marca do pênalti, né? Podia ser uma coisa, podia ser outra. Sim. Agora, logo no primeiro ano tem essa coisa da infovia digital, tem a preocupação com as contas públicas, nada de um discurso uma coisa, a prática outra. Né? Ele tem seguido, desculpa, ele tem seguido a fala dele das propostas de campanha, exatamente. Isso é muito importante. Tá parecendo final de governo. Sim. Porque a gente está fazendo tanta entrega, tanto lançamento, tanta coisa que a gente não está acostumado. Normalmente o começo é a rocha, uma disciplina incomum, até para os servidores, se eu não me engano, acho que no recesso agora, para ter o recesso, vai ter que fazer as horas antes ali e tal. Bom, em todo caso, a gente sabe que só o trabalho ele é muito importante, mas a sorte tem que bater também, claro. Né? A mão de Deus tem que estar ali e talvez assim essa questão da mão de Deus para Mato Grosso do Sul seja a rota bioceânica, mas depende muito da forma como a gente vai lidar com isso, vai estar preparado para lembrar que acho que ano que vem ou no outro ano a ponte está pronta. Final, né? De setembro ou outubro de 2025. E tem uma badalação enorme para isso. Como que você vê essa questão e como que você vê o nosso potencial para lidar com isso? E aquilo também que a gente está atrasado com relação a esse potencial, né? Lembrando que, assim, claro que o comércio com a Ásia ele é super importante, né? Mas também ele também deflagra algumas coisas, você vê até a questão do varejo, essas compras aí que está quebrando, e a reforma tributária é bem perigosinha para Mato Grosso do Sul também, né? Se não fizer
algumas transformações aí até 2026, né? Eu acredito que, bom, com toda certeza que a rota bioceânica vai ser boa, ela vai ser boa. Vai ser boa. Mas eu ainda acredito que a grande sacada do Mato Grosso do Sul é o transporte hidroviário. Nós precisamos potencializar isso daí. Com toda certeza é mais barato, flui muito mais, enfim. A reforma tributária é algo preocupante, não agora, né, mas mais para frente, e que se não tiver algumas reformulações, Mato Grosso do Sul vai sentir bastante, mas eu acredito demais na nossa bancada federal, nosso governador Eduardo Rírio, com os outros governadores que estão, claro que cada um quer defender o seu, né, mas só que acho que está existindo um bom senso, né, dos governadores, de toda essa camada política, para que a gente consiga ter uma reforma tributária correta e justa para todos. Que vai sentir? Eu acredito que talvez, não todos, quase todos os estados vão sentir alguma coisa, mas que ao final ela vai ser importante porque vai reorganizar toda essa estrutura tributária. É um fundo, né, que recompensa e tudo mais. Né? Bom, fora isso também, e aí fica muito para conta da renovação política, né? Para ti, claro que tem problemas que todo mundo lida com isso, mas a gente fica sempre na expectativa de quem chegou e traz a vanguarda, de estar atento e estar de olho também nesses problemas novos, complexos, que é a própria revolução do trabalho. Né? Você tem aí inteligência artificial avançando bastante, esse drama da empregabilidade, Campo Grande, que é citada pela prefeita como a capital das oportunidades, a gente tem também uma política de emprego que eu já acompanhei, já vi de uma forma, hoje vejo de uma forma um pouco hesitante, dessa questão de sobrar muita vaga. Então, se está sobrando vaga, tem algum problema aí, ou de capacitação, ou de procura e tudo mais. Em todo caso, aqui sempre foi uma terra de prosperidade, né? Muita gente vem de outros estados para cá, para crescer, para desenvolver. Mas se a gente não ficar de olho, não industrializar, não dinamizar as coisas, é um pouco preocupante, né? Porque a gente tem vizinhos aí poderosos, né? Paraná, São Paulo, o próprio Mato Grosso também é muito forte. Eu acredito que são dois problemas aí, que nós temos vagas em aberto, é só você entrar no site da Funtrab. Todo dia sobra mais de tantas. 2.000, 3.000, todo dia abre com 2.000, 3.000 vagas. Eu acho que são duas situações. Uma é a questão da profissionalização, né? A função precisa de um preparo melhor, né? Mato Grosso do Sul está crescendo, está industrializando e nós precisamos capacitar melhor essa mão de obra, fazer com que essa mão de obra seja qualificada, porque senão vai ficar tudo na mão de pessoas de outros estados. Verdade. Trazer esse fluxo, né? Então isso é uma visão também do governador Eduardo Rírio, que tem feito já o trabalho de capacitação, melhorando a questão da mão de obra nossa. E o outro, quando a gente vai lá na baixa renda mesmo, infelizmente tem muitas pessoas, e aí é uma falha de programas sociais, principalmente federais, programa federal, a questão dessas bolsas, isso, bolsa, aquilo, porque eu já peguei várias situações dentro da minha empresa de eu perder funcionário porque ele recebe mais ficando em casa sem trabalhar do que trabalhando. Eu acho que precisava fazer uma remodelagem nisso, inclusive acompanhando o MS em dia, eu vi até... Cruzando informações. Eu vi a entrevista que você fez com o nosso vice-governador Barbosinha, e ele destaca exatamente isso. Programas sociais, ele precisa ter início, meio e fim. A gente precisa entender por que aquela pessoa está naquela situação, ajudar a auxiliar ele para inseri-lo no mercado de trabalho. Essa foi uma das minhas principais brigas enquanto vereador com o programa... Com Proinc. Mudou de nome agora, né? Porque não sei era o nome 6 novo. meses, depois 1 ano, daí foi para 2 anos, eu não sei nem se chegou a ficar 4 anos quando eu saí. Mas é uma regra esquisita, porque quem já estava antes, e aí vai trocando os filtros, continua, permanece. É um absurdo. Eu falei, gente, se não se transforma em programa de cabo eleitoral, Sim. né, em manter aquela turma ali. Recrutamento permanente. Recrutamento permanente. Eu preciso entender que o Zé, a Maria, o João está naquela situação, eu preciso trazê-lo para o programa social, dar um suporte financeiro, uma bolsa alimentar para ele e capacitá-lo e, acima de tudo isso, inseri-lo no mercado de trabalho. E aí falar, querido, agora é com você. Até porque, vamos fazer, isso não acontece. Fazer uma conta. Vamos supor que seja 700 candidatos a vereador ano que vem.
Aí você vai ter umas 10 chapas aí de candidatura majoritária. É incompatível com Campo Grande você ter 30 mil cabos eleitorais contratados. É uma coisa assim fora do comum, porque é muito dinheiro envolvido e é anti-boa política. Você tem ali, tipo assim, não adianta fazer o certo, como você falou, se o sistema ele vem para engolir o que é certo. Né? Agora, você teve uma chance de ouro, e histórica, inclusive para a história do Estado, que foi a administração da CEIC, né? Que é essa secretaria gigante, CECIC, de Cidadania e Cultura, que lidou com várias subsecretarias e fez um trabalho magnífico de fazer a política pública chegar. Eu acho que esse era o grande desafio. Todo mundo que acompanha, como é o meu caso, pôde ficar de olho, de falar, olha só, será? Vai? E aí você fez ali todas as ramificações muito bem feitas. Não estou falando isso porque você está aqui, mas eu moro no centro da cidade, então no centro todo mundo passa toda hora. E era comum toda hora, não só porque a secretaria ali, mas você via o carrinho do pessoal da subsecretaria do PCD, a subsecretaria racial, quer dizer, não parava, era o tempo todo andando para todo lugar, e aí, graças a Deus, você via resultados em eventos, em situações, e vê que o dinheiro público estava valendo ali. Só que assim, foi um trabalho insano, se eu não me engano, era praticamente 10 ramificações, né? E lidando com temas complexos, como economia criativa, a questão da cultura, dos eventos. Como que você fez para lidar com isso? O teu dia era mais comprido? Como que era? Foi uma experiência que eu acho que foi até mais intensa que a de vereador, né? Eu falo que foi, primeiro, eu tive que pensar bastante, né? Muitos falaram, você é louco, você acabou de se reeleger vereador. Eu imaginei a mesma coisa. Foi bem votado, você tem um segundo mandato inteiro, você está indo para um final de governo. Você não tem rejeição. Para uma secretaria onde você vai cuidar de cultura, em plena pandemia, setor mais prejudicado, ou um dos mais prejudicados. Sim. E cidadania, cuidar de política pública da mulher, juventude, idoso, indígena, racial, LGBT, pessoa com deficiência e política comunitária. 8 pastas. 8 pastas. Errei a conta, mas 8 é bastante também. Mas eu aceitei o chamado, foi o segundo chamado do governador Reinaldo. O primeiro foi que eu saísse candidato a vereador, o segundo foi sair da vereança para assumir a pasta, e o terceiro que eu disputasse de deputado. Sim. E eu aceitei, conversando muito com o Reinaldo, com o Riedel, por entender que eles, pelo menos eles passaram isso para mim, que o que eles precisavam naquele momento era alguém que fazia essa política como eu fazia como vereador. Qual? Próximo das pessoas. Então acho que esse foi o primeiro passo. O segundo passo foi a gente ter a liberdade e poder e ter a felicidade de montar o nosso time. Eu levei comigo, meu secretário de junta, Eduardo Romero, que foi vereador comigo, uma pessoa técnica e política. Que entende grande política que tocou mais, vamos falar assim, a gente tem que ter, cada um tem que ter a sua função. Eu cuidava de tudo, mas quem estava no dia a dia da cidadania era o Romero, quem estava no dia a dia da cultura, o presidente da fundação, o Gustavo Castelo, o vulgo Cegonha. E aí, com a nossa articulação, a gente conseguiu trazer recursos. E eu posso falar tranquilamente, porque da parte da cultura, foi o maior investimento da cultura dos 45 anos de Mato Grosso do Sul, destaque para o maior festival do estado do Mato Grosso do Sul que nós criamos, que é o Campão Cultural, que Sim. acontecia nas 7 regiões de Campo Grande e nos 2 distritos, levando todas as formas de cultura possível. E na pasta de cidadania, toda pasta importante, todas as subs, mas um programa que tem eu tenho um carinho muito especial, e aí foi comandado pela nossa sub da mulher, a Luciana Zambuja, que foi o programa Recomeçar, que nada mais é que a gente, entendendo que existe essa violência dentro de casa do homem contra a mulher, e que boa parte disso se dá pela dependência financeira, ela acaba aceitando esse tipo de ameaça, de agressão. Entendendo isso, nós criamos o programa Recomeçar, que é pegar essas mulheres, capacitá-las para o mercado de trabalho e inseri-las, dando ela a independência financeira, podendo fazer o quê? Recomeçar a vida. Principalmente com o empreendedorismo. Foi fantástico, case nacional isso aí, vale a pena lembrar. Então também foi muito, talvez isso que tenha me dado um salto, me alavancado. Porque assim, a subsecretaria da mulher, o interessante é que não ficou restrito só a agosto de Lilás. Não. Ao ano inteiro, principalmente com as rodas de conversa, que é onde tem a chance de prevenção a casos.
E na pandemia aumentou muito, né? A violência doméstica e fica mais tempo feminicídio, junto. né? Tudo. Eu, inclusive, saí agora da Casa da Mulher Brasileira. A política pública da mulher, para mim, é algo muito caro para o meu mandato. Né? A gente tem vários projetos de lei desde a época da Câmara, agora também auxiliando principalmente as deputadas. Eu não faço parte da comissão como titular, eu sou suplente, porque no PSDB são 2 vagas por comissão. Sim. E não tinha como eu querer disputar a secretaria, a comissão da mulher, sendo que eu tenho lá a colega Mara e a colega Lia. Né? Então nada mais justo, né, deixar as colegas participarem como titulares, mas a gente participa junto e tudo que eu puder fazer para levar a política pública e ver a diminuição desses índices, com toda certeza a gente está aí para isso. Uma última pergunta, não menos importante, todo respeito às outras legendas, aos outros partidos, o fato de você ser do PSDB e ser muito ligado ao PSDB, a todos esses modos operantes, te dá uma baita de uma vantagem com relação à interlocução com o interior. Né? O PSDB é um partido que no Mato Grosso do Sul se consolidou muito por ser municipalista. Não só no capricho do que é o municipalismo, mas assim, interligação total mesmo, entre todo mundo, né? Entre como que está cada região. Né? Os prefeitos nunca vieram tanto para Campo Grande para conversar, não só para pedir, mas também para fazer parcerias e tudo mais. Talvez, pelo fato dessas características, o que acontece lá na ponta em Corumbá, ou em Costa Rica, ou em Jataí, ou Nova Andradina, chega mais rápido no teu gabinete também, não só por causa do aplicativo, né? Não, eu acho que hoje, e aí não é o trabalho do João César, não é o trabalho dos outros parlamentares, lógico que tudo isso ajuda, agrega, mas hoje o PSDB abre porta, a gente tem essa credencial por conta do governador Reinaldo, por conta do governador Eduardo Rido. Né? A gente não pode esconder isso daí. Eles nos abrem portas, mas eles não por serem eles pelo trabalho. Pelo jeito de fazer as coisas. Pelo jeito de fazer. É a mesma coisa, se chegar um olheiro, tem um olheiro aí hoje para ver os jogadores aí. Olheiro da onde? Do Tupi de não sei das quantas. Poxa, né? O cara pode ser um baita de um olheiro, mas não tem a credencial. Chegou um olheiro aí da onde? Vou puxar a sardinha pro meu time. Do Flamengo. Opa, vai todo mundo. Sim. Então, quando você chega e fala, você é deputado parlamentar do PSDB, ou você é do time, você já tem uma certa receptividade. Virou uma grife, né? E fora isso, tem a questão da resolutividade, né? Então, mas exato. Não é uma grife, vamos falar assim, barata. É uma grife que realmente tem resultado para a gente mostrar. Né? Eu falo, se a gente passar aqui horas aqui falando sobre o governo passado, até porque eu fiz parte, eu conheço de número, eu conheço das entregas, e é gratificante isso. Foi um governo perfeito? Nunca vai ser, mas foi um governo muito assertivo. O Eduardo Rido está indo no mesmo caminho. E aí a gente tem os parlamentares. Né? E agora a gente entra no ano que vem, né, 2024, um ano eleitoral municipal, onde através do nosso mandato a gente vai estar ajudando a construir, né, a questão dos nossos vereadoras, muito importante para o PSDB eleger um número grande de vereadoras, de mulheres preparadas, como nós temos na Assembleia, principalmente 2 guerreiras. Tem também a Gleice Jane, que é do PT, que faz um belíssimo trabalho, mas o nosso partido ele leva a sério essa questão da cota. E nós vamos estar auxiliando os municípios, seja com as vereadoras, com os prefeitos e com as prefeitas. E é por isso também que a gente tem viajado bastante no interior para estar ouvindo as demandas e para estar construindo o partido também. Esse lance que é uma informação importante que você traz aqui, né? Quer dizer, o governo do Riedel não tem compromisso nenhum com a acomodação, né? E talvez assim possa até, surpreendentemente, ser algo maior do que a gente viu até agora, né? Eu acredito. Então, e a Assembleia ajuda nisso também, né? Porque se tem uma casa de leis equilibrada no Mato Grosso do Sul, é a Assembleia Legislativa, né? Claro que a gente sabe que no interior a coisa é mais calorosa, né? Como foi também a Câmara de Campo Grande com a Prefeitura durante um tempo aí, mas tudo se resolve no equilíbrio, né? No colegiado. Eu não coloco, lógico que a gente tem que destacar muito o trabalho da Assembleia Legislativa nos mandatos passados, com o governador Reinaldo, porque se não fosse a Assembleia também passar a aprovar projetos indigestos para a população, porém necessários, como algumas reformas,
hoje o Mato Grosso do Sul não estaria assim. Então a Assembleia teve e tem até hoje, né, de aproveitar aqui para destacar o trabalho de todos os deputados, mas na pessoa do nosso presidente Gerson Claro, que faz um trabalho belíssimo, nos dá tranquilidade, nos dá condição de trabalho, mas acima de tudo segurança. Mas eu não falaria só da Assembleia, Danilo, eu falaria de todos os poderes. Eu acho que os poderes do Mato Grosso do Sul entenderam a importância de cada um na sua, né, tendo a sua independência, carregando a sua responsabilidade daquilo que é o seu papel, mas entendendo a importância de estarem todos juntos, trazendo o quê? Política pública. Aquilo que é certo, vamos estar juntos, vamos ajudar, vamos apoiar. Aquilo que está errado, não vamos fazer alarde, mas vamos resolver, vamos punir, vamos... Então hoje a gente tem um Tribunal de Contas, a gente tem um TJ, a gente tem um MP, a gente tem uma Assembleia, a gente tem um governo, Câmara Municipal, está todo mundo alinhado. E quem ganha com isso é a população. Isso, claro que serve de filtro, né? Por exemplo, para você entrar na política, você recebeu um convite, não de qualquer um, você recebeu um convite do Reinaldo, e você teve toda uma vida anterior muito bem resolvida, né? Economicamente e tudo mais. Vale. Eu tinha prometido, porque eu era para ser candidato em 2012, não, em 2008. E aí acabei que eu não saí, foi até bom. Daí em 2012 estava tudo certo para eu ser candidato. E aí acabou que, enfim, não saí. E eu fiquei muito chateado com aquilo. E eu fiquei a ver navios, né? E aí eu fui trabalhar na empresa do meu pai. Meu pai me chamou e falou, cara, você está aí queimando gordura sua, esperando cair alguma coisa, um emprego para você não precisa disso. E outra, mais cedo ou mais tarde você vai ter que tocar essa empresa. Vem logo para cá, tal. Eu falei, você pensa, 10 meses desempregado, só queimando recurso próprio. Aí eu falei, eu vou. Ele falou, não é assim. A partir do momento que eu vou te dar 2 semanas, não são 2 dias, 2 semanas para você pensar na sua vida, porque a partir do momento que você pisar dentro dessa empresa, você nunca mais vai falar de política. Eu falei, tá bom. Deu 1 semana, eu falei, pai, já tenho minha resposta. Ele falou, você tem certeza? Eu falei, tenho. Ele falou, então vem aqui, vem conversar. Eu falei, eu aceito e não vou mexer com política. Isso foi em 2011, na verdade. Junho de 2011. E entrei na empresa. Chegou em setembro, mais ou menos, outubro de 2011. Estou eu trabalhando, era gerente administrativo na empresa. Toca meu telefone, deputado federal Reinaldo Zambuja. Eu cheguei a tremer, né? Ó, quem gosta da política, sim. Meu deputado, ele tá me ligando. Eu falei, oi deputado, tudo bem com o senhor? Ele falou, tudo bem, João, você pode... Amigo, né, ele chama a turma. Amigo, você pode vir conversar aqui um pouquinho comigo aqui no escritório? Isso era 3 horas da tarde. Minha empresa fica lá no do Brasil. Putz. Eu falei, não, eu vou com toda certeza, tal, eu já tô indo. Só que eu tô aqui na empresa, tal. Eu falei, não, eu te espero. Desliguei o telefone e falei, e agora? O que eu vou falar pro meu pai, cara? Como é que eu vou... E eu tenho que ir lá falar com o deputado, é política. Só que eu prometi. Eu fugi da empresa, cara. Nem falei pro meu pai me ligando, desgraça. E fui falar com ele, ele falou, amigo, eu gostaria que você fosse candidato. Resumindo, eu gostaria que você fosse candidato em 2012 e tal. Aí eu falei, mas como assim? Não, você vai ser candidato do grupo e tal. Aí você e mais 1, 2, 20. Falei, tá bom. E pra falar pro meu pai, que tinha dado minha promessa, que e falar e não sair, imagina. E aí acabou que eu aceitei o convite, mas no final não saí em 2012. E aí chegou em 2016, ele me liga, o Reinaldo, daí meu pai já tinha falecido, meu pai faleceu em 14, e falou, João, o negócio é o seguinte, agora eu quero que você seja candidato, o partido precisa de você. Aí eu falei, tá bom, chefe, o senhor chamou, a água parou. E saí... Mas você vê, as pessoas não fazem ideia disso. Olha o tamanho da diferença, né? 2012 para 2016 é 4 anos, é chão. É muita coisa que aconteceu. Eu ia sair em 2008, sim. Aí em 12 estava tudo certo, aí eu acabei não saindo. Aí eu prometi para meu pai que eu não ia mais mexer com política, porque eu assumi a empresa. Sim. E aí... Aí 16 saiu. O tal do Reinaldo Zambuja me liga e me convida, e aí depois me pede para sair em 2016. E eu sou muito grato, cara, porque eu falo que eu devo minha vida política, vamos falar assim, a 2 pessoas principalmente. Uma ao Yusuf Domingos, que eu acompanhei ele de 2000 a 2010, uma pessoa extraordinária. Fez ótimos mandatos, né? Uma pessoa que passou pela vida pública e não tem assim um risquinho.
E a segunda pessoa, que daí de 2010 para cá eu acompanho, que eu falo que é meu padrinho, que foi quem me colocou, que é o Reinaldo. Então, assim, se hoje eu estou onde eu estou, é porque essas pessoas me ajudaram nessa construção. E dois grandes professores, eu tenho né? grupo, porque eu sou leal, né? E não me acomodei por ser leal e ter grupo, né? Porque eu tenho minhas entregas. Eu levo muito a sério a política. E principalmente, eu acho que ali, onde que nasce o João no nível que está hoje, né? É 2020, né? Sim. Porque esse lance da reeleição, ele é muito difícil, né, para o candidato. E você vai para a reeleição justamente no momento que o PSDB abre mão de ter candidatura majoritária e na pandemia vocês não podiam visitar, né? O Danilo, foi terrível, porque nós não, como você disse, a gente não tinha majoritária. Nós tínhamos 8 vereadores do PSDB. Já pesado. E tinha mais 2 nomes bravos brigando por fora, que era do Juari e do Claudinho. Sim. Que tinha peso de vereança a campanha deles. Sim. Não desmerecendo os outros, mas assim, que teoricamente a gente analisava, eram 10 nomes muito pesados. E a gente sabia que ia fazer de 4 a 5, imaginava. Uhum. E aí... Sem majoritário, fiz não tinha como fazer mais. Tocando a campanha. Aí, resultado, estamos lá. Estava na casa do Yusuf, inclusive, acompanhando. Aí o TRE começa a abrir a votação, a apuração. Aí ela deu uma primeira, soltou um percentualzinho pequeno. Aí eu começo em 5º. Aí soltou um segundo percentualzinho ainda pequeno. Não, eu estava em 4º na primeira. Aí um segundo eu caio para 5º. Falei, cara, a gente não vai fazer 5. Tá muito puxado isso aqui, eu tô lascado. E aí fica 2h30 fora do sistema TRE. É verdade. Eu tava cobrindo na Band na hora lá. Porque não é esse celular. Foi sair 10 horas da noite quase. Eu ficava arrastando. Você imagina, 2h30 você ficando assim, ó. E todo mundo, aquele desespero. Não, eu passei por uma circunstância, o que acontece? Eu tava cobrindo, e aí para manter a equipe o máximo tempo possível, e aí eu sabia que tinha as negócios das escalas, todo mundo ia ter que trabalhar na segunda, ia rolar a pizza. Então muita gente nem comeu direito na hora do almoço, ficou ali. E aí, cadê? Todo mundo na expectativa de resolver às 7, e aí foi resolver às 9 e pouco. Né? Todo mundo ficou azul de fome às 9. Não, e aí foi de repente, do nada, atualizou. A família começa a gritar, você ganhou o primeiro colocado. Eu falei, ganhou o quê, cara? O que vocês estão vendo que eu não estou vendo? E aí saiu o resultado. Poxa, foi um resultado e tanto para mim, porque eu saí de 3.729 votos em 2016, ocupando a 11ª cadeira no geral, posição no geral, e a 5ª posição no PSDB, disputando com 630 candidatos. Fui eleito. Aí eu venho para 2020, fruto daí do trabalho, já não sou mais novidade. Eu disputo de 630, disputando por 630, passa a disputa a ser com 780, aumentaram 150 candidatos. Eu saio de 3.729 para 4.209, aumentei 500 votos. Eu saio de 5º no partido para 1º no partido, numa chapa pesadíssima, e de 11º no geral para 4º no geral. E assim, teve o primeiro que foi o Thiago Vargas, com 6.000 e pouco. Sim. Depois o Carlão com 4.600, Zé da Farmácia 4.400 e eu 4.200. Então, tudo colado. Então ali me mudou um pouquinho. Aí você vê, o Carlão veterano, o Thiago Vargas era um voto de protesto, de certa forma. O Zé da Farmácia regional, né? Regional. De uma área da cidade que é muito populosa e muito difícil, né? Que é aquela região toda, né? E eu sou, quando alguém fala da Câmara, eu tenho o maior carinho. E eles falam, você é o deputado é o único deputado que vem aqui e eu vou direto. Esse ano eu devo ter ido na Câmara, sei lá, umas 12 vezes, 10 vezes. E não só na Câmara de Campo Grande, né? Hoje em dia o seu compromisso é com todo lugar. Sim, né? mas é porque eu vou lá para ver os amigos, para conversar, para articular, conversar com o Carlão. E é tudo muito recente. Né? Se não tivesse muito trabalho envolvido, muita excelência, era impossível alguém ter essa história de resultado. E eu vou falar, lógico que a política, você não precisa, se você quiser sair para presidente, primeiro você sai, Rio, por exemplo, para governo, mas a Câmara Municipal é uma escola. Muito, né? É uma escola, que ali é a base, né? Ali você está no dia a dia com a turma, ali o povo fala, mas não é muito a verdade, é a caixa de ressonância. Tudo reflete ali dentro da Câmara Municipal. É a casa do povo mesmo.
Então, foi uma grande escola que eu tenho, assim, só boas lembranças. Sou muito grato a tudo que eu aprendi dentro da Câmara, todo o trabalho realizado, as pessoas, né, os colaboradores da Câmara, e hoje lá na Assembleia também, que é uma baita de uma casa. Sou muito bem tratado, não pelos colegas apenas, mas pelos servidores, colaboradores, da tia da faxina, do segurança, o presidente, é gostoso. Qual que é a grande ambição que ainda falta para o teu mandato na Assembleia, para esses anos aí até 2026? Tem chão ainda, tem muita coisa para fazer, e você já provou que em pouco tempo você faz muita coisa. Mas aquela coisa assim, aquele resultado que você fala, olha, seria muito bom ter isso no mandato, eu ficaria muito orgulhoso, eu sei que é difícil, não sei. Porque claro que você é muito ligado ao trabalho do dia a dia, né, constância. Mas tem aqueles sonhos meio ousados, né? Então, sonho ousado para o mandato, eu acho que é ajudar na gestão. Quando a gente fala de projetos que nós tentamos apresentar na Câmara, que não passou, como o home office, que hoje a gente está vendo já em teste no governo do Estado, eu fico muito feliz, que é um fruto de um trabalho nosso. Que é legado também. Quando eu falo, por exemplo, da criação do retorno de um restaurante popular, que nós tivemos na época do governador Zeca, e nós precisamos ter restaurantes populares no estado, ou principalmente aqui na capital. É um sonho que eu tenho, né, de poder dar pelo menos o básico, a alimentação básica saudável para a população. Eu acho que é um sonho grande meu e que eu acredito que dentro dessa gestão eu vou conseguir ver. Quando eu falo de estar caminhando, tentar buscar, esse eu já não sei, mas eu estou pleiteando que seja criada a Secretaria da Mulher. Né, a gente teve a coordenadoria na época do Zeca, que foi o primeiro que iniciou tudo isso. Aí depois a gente passa para uma subsecretaria, mas a política pública hoje a gente tem até o Ministério da Mulher, né, com a ministra nossa. Então hoje eu falo que seria um sonho também ver uma Secretaria da Mulher, porque cada dia que passa representa 51%, 52% da nossa população, né, e com esses problemas de violência, eu acho que a gente precisa cuidar mais, né, das nossas mulheres. Eu acho que se a gente tem uma mulher bem cuidada em casa, a gente tem uma família bem cuidada. Então, talvez esse hoje seria um grande sonho, ver a criação da Secretaria da Mulher. E no mais, através do nosso mandato, saber que a gente está conseguindo construir política pública para quem está na ponta. Sem demagogia, sem conversa fiada, sem extremismo, né, mas sim levando entrega para quem realmente precisa. Obrigado, parabéns aí. Obrigado, Daniel. E fica tudo mais fácil quando do outro lado você tem um governo que está ajustado, né? Com certeza. Continue ajustado, né? Porque o mundo está em tanta transformação, briga na faixa de gás e tudo mais, que a gente torce para que o Brasil ainda consiga seguir diante dessas inconstâncias aí. Nós temos que erguer a mão para o céu aqui, para o momento que nós vivemos aqui, para o nosso Estado, pelas lideranças políticas que aqui estão. Eleições sempre vão existir, disputas políticas sempre vão existir, mas a gente vê que isso tem caminhado de uma forma tranquila aqui no nosso estado. Claro que tem os problemas, mas se for ver outros estados, ver o que acontece em outros estados, Mato Grosso do Sul tem sido um estado, eu acho que está sendo muito bem cuidado pelo chefão lá em cima. E acompanhe o nosso trabalho no www.msdia.com.br, lá no YouTube tem os cortes, entrevistas completas, também muita coisa no Instagram e no Facebook do MS Dia. Até a próxima.